Olá, meus queridos ouvintes, tudo bem? Me chamo Lucas Ribeiro, sejam super bem-vindos ao episódio dessa semana. Como vocês já viram pelo título, né? O tema da vez é a mais nova produção do super diretor Wes Anderson, chamado A Incrível História de Henry Sugar. Nesses tempos de protestos de roteiristas, dos atores em Hollywood, afetando aí os lançamentos dos filmes no cinema, é muito bom saber que o streaming continua oferecendo alternativas, né, pelo menos por hora, super interessantes de entretenimento que vale a pena conferir. E a incrível história de Henry Sugar é um exemplo disso. Então, antes de começarmos, aviso que não teremos spoilers sobre a história mesmo. Vou contar só o que já foi divulgado em trailers, na sinopse que vou ler daqui a pouco. Então, quem não viu pode ficar de boa. E avisando também que se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor nos acompanhe nas redes sociais. No Instagram estamos como @sessãoas6, no TikTok como @podsessãoas6 e no YouTube também fica mais fácil de trocar uma ideia com vocês lá na caixa dos comentários. Só pesquisar por podcast Sessão às 6 mesmo, beleza? Vamos seguir então com a sinopse e espero muito que gostem. Henry Sugar faz de tudo para dominar uma técnica extraordinária para trapacear nos jogos de azar. Bom, como eu falei agora, é dirigido, escrito e coproduzido pelo super Wes Anderson, bem famoso por filmes como O Grande Hotel Budapeste, Ilha de Cachorros, A Crônica Francesa e várias outras produções bem conhecidas. A incrível história de Henry Sugar é baseada num livro de mesmo nome, do autor Roald Dahl, não sei se pronunciei certo, e já está disponível na Netflix, né, sem nenhum custo adicional. Amigos, seguinte, essa não só é a primeira vez que trago uma produção do Wes Anderson aqui no podcast, como também é a primeira vez que eu vi alguma coisa dele, juro. Até então já tinha escutado seu nome, óbvio, sei dos seus fãs, da sua fama e que filmes como O Grande Hotel Budapeste são bem famosos e reconhecidos, com um elenco bem prestigiado e tudo mais. Mas até então nunca tinha realmente dado uma chance para os seus filmes. Nada contra, sabe? Parecia ter uma estética diferenciada, mas nunca senti um desejo enorme de, sei lá, maratonar todas as suas produções, mesmo sendo bem elogiadas. Mas foi o que eu falei no começo, né? Não tem tanta coisa acontecendo nos cinemas, as coisas estão meio paradas. E me surgiu o trailer desse curta. Na verdade, média, né? É um média-metragem, tem uns 40 minutos. E por que não, né? O tema me intrigou, as atuações, a estética. E finalmente conferi. Olha, eu curti. Só dando uma contextualizada para quem não conferiu, fala sobre um rico super ganancioso que encontra um livro sobre um homem capaz de enxergar de olhos fechados. E ele tenta usar isso a seu favor para continuar sendo ainda mais egocêntrico e rico do que já é. Muitas coisas me chamaram a atenção enquanto assistia. O primeiro de tudo é o quê? O jeito como escolheram contar a história. Logo no trailer, você vê que os personagens constantemente quebram a quarta parede, né? É uma produção que tem muita metalinguagem. Eles conversam tranquilamente com o público, olhando diretamente para a câmera e com uma linguagem bem diferente do que a gente está acostumado no cinema. Se referindo na terceira pessoa, às vezes falando até como se estivessem lendo o livro que o Wes Anderson está adaptando, né? Por exemplo, não sei, vou pensar alguma coisa aqui. Um personagem vira pra câmera e diz: quando eu entrei na sala, falei isso, isso, isso. Ou então, o que aconteceu muito também foi uma cena, tá rolando e do nada: fulano está? Eu disse, esperando uma resposta, sabe? Basicamente, as falas dos personagens são eles se comunicando com o público como se estivessem narrando um livro mesmo. Uma coisa bem autodescritiva, que talvez para algumas pessoas isso tenha tudo para ficar chato e irritante, porque é tipo o tempo inteiro, mas para mim super funcionou. E somando isso com o jeito como o diretor escolhe contar a história, com todos os cenários trazendo uma estética visual super simétrica, às vezes minimalista, não necessariamente realística, mas com um conceito teatral, meio fábula, sempre com uma paleta de cores de se encher os olhos,
super caprichada e colorida, que inclusive esses eram os outros pontos positivos que eu ia comentar logo em seguida, né? Aproveitei para falar agora. Mas, ou seja, somando tudo isso, você sente de fato que está assistindo um livro ganhando vida. Realmente senti isso, o que foi muito interessante porque essa sensação é tão presente que acaba sendo uma parte da experiência também, sabe? Lucas, mas lá sei lá, mano, na Irlanda esse estilo de filme é super comum, não é novidade. Olha, eu achei bem diferentão. Uma narrativa diferente de tudo que tenho visto nos últimos meses e que cumpre o seu objetivo, né? Mesmo você nem sabendo que realmente é baseado num livro, enquanto você assiste só pelo jeito como lembra uma literatura fantasiosa, você naturalmente já se pergunta, nossa, mas será que tem um livro disso? O que nos créditos eles mesmos já confirmam, né? Mas você trazer um filme que mescla a estética do cinema audiovisual com uma literatura fantasiosa, como eu falei, foi bem surpreendente, elevou bastante a experiência. E tenho que reconhecer que a maioria dessas escolhas vem da mente desse diretor fantástico, que dá vida a um estilo de cinema bem único, né, com uma identidade bem convidativa, vamos dizer assim. Alguns desses meus comentários vocês mesmos já devem ter notado em outras de suas obras, não duvido nada, mas como essa é a minha primeira vez, tanto o óbvio quanto os elementos específicos dessa história precisei trazer aqui, né? Porque observei tudo me chamou a atenção, já que pra mim tudo é novidade. Vi que esse ano ele já lançou um filme nos cinemas mesmo, chamado Asteroid City. Não cheguei a conferir, né? Mas caso marque presença no Oscar, não sei, vou adorar trazer aqui pro podcast, porque só com esse média-metragem já sinto que vi o suficiente pra querer conferir mais. Pelo que sei do Wes Anderson, é alguém que sempre vai ter fãs e amantes de seus trabalhos, mas que não necessariamente é alguém muito comercial, assim, comercial o suficiente para gerar uma bilheteria bacana para os seus filmes. É claro que isso não é obrigatório, né? Isso não torna seus filmes ruins e não o torna menos talentoso, óbvio. Mas a ideia de ser mais comercial que eu tô falando é garantir que o máximo de pessoas possíveis confiram o seu trabalho, né? Paguem o ingresso para ir ao cinema, de uma forma que você até consiga trabalhar de novo no futuro, né? Como o nome dele já tá feito em Hollywood, não acredito que ele se importe muito com essas questões de bilheteria, ainda mais sabendo que sempre haverão fãs, como eu falei, interessados em ver o que ele vai fazer depois, sem contar nas premiações, né, onde seus trabalhos geralmente costumam marcar presença. Sobre o elenco, não é à toa que são nomes conhecidos, né? Temos aqui Benedict Cumberbatch, nosso Doutor Estranho, temos Dev Patel, Ralph Fiennes, não sei se pronunciei certo também, nosso eterno Lord Voldemort, né? Todos mostrando a que vieram, mas confesso a vocês que nenhum roubou meu coração, assim. O roteiro consegue realmente distribuir muito bem o tempo de tela de cada um, de forma que ninguém se sobressaia e que todos consigam contar a mesma história. Então, realmente não tenho ninguém em especial para destacar hoje, apesar de ter ficado extremamente satisfeito com as entregas das performances desse elenco que de forma alguma deixa a desejar, né? Bom, no geralzão, a incrível história de Henry Sugar é uma aventura visual que vale a pena conferir, uma aventura que com certeza os fãs do Wes Anderson vão curtir e que provavelmente nem devem ter ficado tão impressionados com esses elementos que falei hoje, pelo fato de já conhecerem sua estética, enquanto pra mim, como eu falei, tudo é novidade. Confesso que não faço ideia o quão fiel esse média-metragem é do livro, né? Do livro original, mas o resultado é bem agradável, não só no visual, mas também trazendo ótimas mensagens sobre ganância, humanidade, imaginação e a ideia de que o fantástico pode sim existir dependendo da sua crença e do ponto de vista que você presencia esse acontecimento fantástico. E digo isso porque eu mesmo amo de verdade quando filmes se dão o trabalho de te convencer que algo aparentemente impossível, na verdade, é só questão de opinião, ou então prática, ou então crença. Tanto que uma franquia que me conquista até hoje e que faz muito bem isso é Nárnia, né? Nossa, eu adoro demais esse conceito.
E assim, o que eu tô querendo dizer é que se você se deixar levar pela escolha criativa e super artística, que é o formato vintage da estética dos anos 30, também a estética do final dos anos 50, e também com as atuações e posturas e diálogos intencionalmente padronizados e que remetem à leitura de um livro, esse é o melhor jeito de curtir a experiência, né? Se deixar levar. Então, quem ainda não conferiu, ao invés de questionar, só se permita assistir e participar da experiência. É bem legal. E são só 40 minutos, gente. O equivalente a o quê? Um episódio de uma série, né? E te falar que a Netflix tem um catálogo de curtas e médias metragens super interessantes, tá? Esse não é o primeiro. Pra quem fica só nos longas e nas séries, recomendo. Muitas vezes acaba fugindo do que a gente normalmente vê. E de um jeito bom, que não demora, sem compromisso. Então recomendo sim. E depois dessa experiência, com certeza vou deixar a minha mente aberta para quando for assistir seus próximos filmes. Mas e vocês? São fãs do cara? Quais filmes dele eu com certeza preciso conferir? Eu sei que o Grande Hotel Budapeste é quase uma obrigação, né? Para quem ama audiovisual, soube que é fantástico. Então, por favor, me mandem suas recomendações, indicações, opiniões, feedbacks lá no Instagram, que é @sessãoas6, ou lá na caixa de comentários do YouTube mesmo, pesquisando podcast Sessão às 6. Se puderem, por favor, mandem esse episódio para os seus amigos que são fãs do Wes Anderson, que gostam dos seus filmes, que ajuda muito o podcast a alcançar cada vez mais pessoas. E dito isso, meus amigos, vamos ficando por aqui. Já tem os próximos episódios todos planejados. Vamos falar bastante sobre a Marvel, sobre um filme do DiCaprio também, que tem tudo para estar no Oscar de 2024. Acho que vocês já sabem de qual eu tô falando. Então fiquem ligados aí, porque teremos sim novidades nas próximas semanas, beleza? Vou me despedindo de vocês. Qualquer coisa já sabem aonde me encontrar. Um beijo enorme e até a semana que vem. Tchau!